Ele é um futurista, empreendedor em série, inovador compulsivo, autor, palestrante e conselheiro de empresas. Conosco hoje aqui no Rio ETEC, Daniel Orleans, seja bem-vindo mais uma vez aqui, né? Obrigado, Beto, e eu espero que sejam muitas vezes, Com certeza. Porque se a gente fala de tecnologia, se a gente fala de inovação, eu espero que a cada ciclo de inovação a gente possa ter a oportunidade de conversar. É sempre um prazer conversar contigo, com a galera e poder contar um pouquinho do que está acontecendo, trocar umas ideias. Vamos lá. Isso, vamos falar hoje mais sobre esses temas. Você fala de vários temas, mas vamos pegar mais essa questão do trabalho, né, do como os ambientes estão mudando, como a forma de se relacionar dentro está mudando. Então, vou falar dessa coisa do trabalho híbrido, né, que hoje parece que é o mais indicado na maioria dos casos das empresas, embora o Elon Musk não concorde muito, né? Qual a sua opinião, então? Passado tanto, né, a pandemia, as coisas agora se ajustando, com inteligência artificial também na história, como é que fica? Eu costumo dizer que, na verdade, o modelo ideal é aquele que combina a filosofia da liderança da empresa e a filosofia, a ética de trabalho, não no conceito de ética, de honestidade, transparência, mas ética de trabalho no sentido de como as pessoas preferem fazer o seu trabalho, né, dentro desse contexto. Então, você tem empresas que o trabalho totalmente remoto funciona muito bem. E você tem empresas que o trabalho híbrido é o caminho. E você tem aquelas empresas, desde que seja uma coisa combinada entre liderança e seu time, que às vezes vai ser mesmo o modelo presencial. O híbrido tem sido muito adotado pelas empresas até por conta desse contexto que você falou. É um que permite com que você contrate determinados perfis de colaboradores onde quer que eles estejam. Isso facilita a busca por talentos. E também, quando você tem algumas atividades que aquele encontro pessoal faz diferença, você otimiza isso. Então ele tenta encontrar o melhor dos dois, mas tem também seus contras e a gente pode falar bastante sobre isso, né? É interessante que até o impacto disso no trânsito das cidades, né? Hoje os motoristas de Uber, de táxi, eles falam que a sexta-feira virou a quinta, né? E a segunda virou a terça, né? Ficou mais concentrado aí, porque eles falam, não, hoje o pessoal está trabalhando de casa. Segunda e sexta o pessoal prefere isso. Você teve uma experiência de um trabalho, acho que praticamente, uma empresa que começou 100% no remoto, não é isso? Como é que foi? Como é que foi essa história? A gente fundou a empresa em maio de 2020. Ou seja, a gente achava que era o ápice da pandemia, porque ela tinha começado ali final de 19, mas aqui no Brasil, fevereiro, março, quando a gente teve o lockdown total, e a gente precisava construir uma empresa que fazia inclusão digital e financeira dentro do mundo das fintechs. Então não tinha como fazer presencial, não tinha como exigir que as pessoas fossem trabalhar. Então a gente começou a contratar gente, talentos de tecnologia. E eu percebi num determinado momento que eu tirei uma pergunta da entrevista. Eu nunca mais perguntava onde é que você mora. Eu queria saber os talentos, né? E né, às vezes nem mais onde é que você se formou. Mas a gente tentava identificar se a pessoa tinha aquele perfil para trabalhar num ambiente ágil, num ambiente onde as pessoas se encontravam digitalmente, remotamente, foram experiências incríveis e coisas que as pessoas próprias construíram, ambientes muito propícios a esse trabalho colaborativo remoto. Agora, você se diz um provocador em ressocialização. O que é isso? Tá, vamos lá. Eu tenho esse perfil muito provocador mesmo, né? Se você falar A, eu vou falar B. Se você concordar com B, eu vou tentar falar C. Porque eu acho que é exatamente essa meio talmúdica, né? De sempre olhar o outro lado. Então, quando alguém fala assim, trabalho remoto é o melhor modelo que tem. O melhor modelo que tem pra quê? Porque eu gosto de muita coisa do presencial. Eu, aliás, apesar de ser sócio de empresas que trabalham totalmente remoto, eu saio da minha casa para trabalhar. Eu saio da minha casa para ir para um escritório, ir para um escritório de um parceiro, de um cliente, ir para um coworking. Quando eu estou fora da minha cidade, eu gosto de estrutura, mas é um trabalho remoto, né? Não é home office. Às vezes confunde home office com remoto ou remote first. Você pode trabalhar de qualquer lugar, desde que você tenha as ferramentas, o ambiente, o clima e clareza. Acho que o que as pessoas esquecem muito é a clareza. Então, o trabalho remoto é o melhor. Depende. O trabalho presencial é melhor. Depende também. Então, quando eu digo que sou provocador em ressocialização, a ressocialização é uma provocação também. Porque às vezes eu tomo umas pancadas por causa dessas provocações. E ressocialização é quando você cometeu algo que as pessoas não gostaram, a determinada legislação, né? Você está ali tentando se ressocializar. Mas eu provoco e volto, porque eu quero ver essa discussão pegando fogo no bom sentido. Eu quero ver as pessoas olhando de maneira não religiosa para o tema. Se o seu líder, se o seu ambiente, a sua estrutura, se os seus processos são para as pessoas se encontrarem cara a cara, para você o trabalho presencial
é o melhor. A gente podia estar gravando isso aqui, né, online, mas a gente está aqui no estúdio, um belíssimo estúdio, ar-condicionado gelando nesse calor do Rio de Janeiro, porque é o melhor para isso que a gente está fazendo. Certo? Então, sim. essa é a questão da provocação. É uma premissa até da Band, que várias pessoas que eu chamo falam, pô, mas pode ser online, pode ser remoto. Eu falei, não, é uma premissa do Rio ETEC, é sempre presencial. E essa é edição número 77, olha só. Boa, bom número, né? Bom número. Agora, vamos mudar agora para RH e inteligência artificial. Qual o impacto da inteligência artificial no RH? Você até ouviu um post teu falando de que vai ter RH para os agentes, aí tem que explicar o que é um agente de inteligência artificial. Isso tem a ver com as provocações, né? Vamos lá, o que eu ouço há mais de 20 anos, 30 talvez, eu estou no mercado há 25, né? Desde ali 99, 2000, e essa área de gestão de pessoas foi uma área que eu trabalhei desde o início. Eu sou engenheiro de formação, meu mestrado é em tecnologia, aliás, meu mestrado em tecnologia do ano 2000 até o ano 2002, 2003, ali que eu dei uma escorregada, foi inteligência artificial, o que depois, uma base até do que a gente pode chamar de inteligência artificial generativa, porque eu trabalhava com como ensinar as máquinas a entenderem grandes bases de conteúdo, com ontologias, mas eu me apaixonei pelo mundo da educação, pelo mundo do RH muito cedo, e convivi muito com as pessoas, e eu ouvia a seguinte frase: porque os líderes não consideram o RH estratégico, os líderes não colocam o RH nas discussões de negócio. E a minha pergunta, como um bom provocador, e você se coloca como estratégico? Você se coloca nas discussões sobre o negócio? Ou quando você vai contratar um treinamento, você quer dizer quantas horas, qual foi a avaliação de satisfação e não calcula o aprendizado, a aplicação, o impacto, o ROI, o COI, né, o retorno do investimento, o custo da inação? Se você não discute essas coisas que eu falei, você de fato não é estratégico. E aí a gente começa a ver nesse mundo do trabalho o conceito que eu tenho falado da hiperprodutividade, que a gente pode olhar a hiperprodutividade como você levar as pessoas até o burnout, e não é dessa hiperprodutividade que eu estou falando, ou você fazer com que as pessoas alcancem o seu pleno potencial com equilíbrio. Então são 3 coisas fundamentais quando a gente fala de hiperprodutividade. Aí eu volto para essa questão dos agentes do RH. Muita gente tem medo de perder o emprego para uma inteligência artificial. E aí vem aquela frase bonitona, já virou clichê. Você não vai perder para a inteligência artificial, mas você vai perder para outra pessoa que sabe usar melhor do que você. Tá, agora vamos para a página 3. Você pode ser um profissional hiperprodutivo com qualidade de vida se você entender 3 coisas no seu negócio. 1, o que a IA vai de fato te substituir? Não é outra pessoa, é a IA mesmo. Vai automatizar algo que você faça. Todos os mercados têm isso. Na contabilidade, no marketing, no design, na programação, no jurídico, no jornalismo. Qualquer área, você pode usar a inteligência artificial para eliminar o trabalho humano. E não tem discussão, porque ela é melhor. Ela tem capacidade de processamento, julgamento, né, com que a gente chegou hoje, de base de treinamento, capacidade de processamento, né, e meios de acesso, que é, para mim, a grande revolução, não é o machine learning, é como um ser humano comum usa machine learning. O segundo é o que você vai poder fazer 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais produtivo, porque a IA vai te ajudar a fazer, e aquilo que a IA nunca vai fazer, que é o que você é diferenciado. Então, o que você vai ser substituído, o que você vai ser, sei lá, até 1000 vezes melhor, e o que a IA nunca vai fazer. Então, toda profissão, todo cargo tem esses 3 pilares. Feliz é aquele que consegue identificar na sua profissão. Então eu acabei de dar uma palestra agora sobre inovação colaborativa. Cara, o meu design foi muito feito por inteligência artificial. Muitas coisas que eu usei na apresentação... Você me deu, inclusive, a dica do Gama. Sim, o Gama. Eu já tive documentos inteiros que eu escrevi que eu transformei num hall de PPTs, de slide, em 5 minutos. Ah, você fez só e levou? Não, eu fiz e depois eu refinei. Eu dei o meu toque pessoal. Agora, as piadas sem graças que eu falo numa sala de aula, a IA ainda não consegue fazer. Porque elas são sem graça. Se elas fossem engraçadas, talvez ela conseguisse. Então, o que eu fiz, o que me tornou mais produtivo? Eu preparo uma apresentação muito mais rápido. O que eu não preciso... Aliás, obrigado, hein, pela dica que me ajudou muito. O que eu não preciso mais fazer? Cara, sei lá, talvez a prestação de contas. Eu pego tudo que eu gastei, tiro foto, jogo no chat GPT e peço para ele fazer a planilha. Ele faz. Né? E o que só eu posso fazer?
é de fato dar vida naquela palestra. Então, qualquer situação, essas 3 coisas levam a isso. E como que o RH pode trabalhar essa questão? Primeiro que ela tem que preparar os times para entenderem como o trabalho pode ser melhorado com IA. E tirar esse temor do que isso for substituído. Análise de risco. IA avalia talvez muito melhor do que o ser humano. Encontrar não conformidade. IA faz muito melhor. Mas definir o que é uma não conformidade, quem vai treinar é o ser humano. Que sabe, eventualmente, algo que não adianta você colocar legislação lá dentro. E aí, quando a gente fala dos agentes, né, vai ser cada vez... Explica para o nosso público o que é um agente de IA, né? Um agente de IA é quando você consegue encapsular, não numa plataforma de IA de uso genérico, mas quando você consegue ensinar, seja um chatbot para chat, seja um bot que vai te ajudar em algumas tarefas, você consegue especializar ele para fazer algo de maneira automática, com uma base de aprendizado e de forma rotineira. Então eu posso criar o meu agente que vai todo dia olhar minha agenda e vai me informar qual é o melhor roteiro para eu fazer, por exemplo. Ou um agente que eu vou pegar, e tem várias iniciativas disso, botar todas as minhas despesas no dia do WhatsApp, que a gente até tem uma iniciativa nesse sentido, e ele vai categorizar, organizar, dizer quando que eu estou próximo da minha meta. São quase como assessores virtuais inteligentes. Qualquer empresa vai ter o ser humano, vai ter os assessores virtuais inteligentes e vai ter o ser humano utilizando ferramentas e esses assessores. Então, essa composição, quem é que vai liderar? É o RH? É a TI? Ou é um novo tipo de liderança que vai fazer isso? Existem empresas, né? Acho que o caso da Vibra, por exemplo, super empresa, que existe um profissional que aglutina a função de tecnologia e a função de gestão de pessoas. Porque isso vai começar a ficar cada vez mais, usando um termo lá, amalgamado, cada vez mais difícil de separar. Então, se você tratar os agentes como RH, eles vão ter lá direitos trabalhistas, né, determinadas restrições. Se você trabalhar só como tecnologia, talvez você não utilize todo o potencial dessa interação. Então eu acredito no hibridismo, não estou falando trabalho híbrido, do hibridismo entre ser humano e inteligência, para que a gente possa ter pessoas hiperprodutivas, ambientes hiperprodutivos com equilíbrio, sem burnout. Saudáveis, nem das pessoas e nem das máquinas. Isso aí, legal. Ficou claro? É só isso que eu queria saber para a galera aí. Acho que sim, vocês respondem aí nos comentários. Aí você falou de metas, né? Você é um cara que é meio obcecado, não, mas você gosta muito de estudar isso, né? De como você chegar a um determinado lugar que você planejou. Então, qual é o seu conselho? Eu vi que você tem uns conselhos, né? Para as pessoas sobre suas metas pessoais, seja perder peso, ler mais livros, né? Enfim, esse tipo de meta pessoal. Eu fico ali, um pé em cada barquinho, né? Eu sou muito entusiasta das metas, gestão estratégica dentro do contexto corporativo. Eu digo que todas as minhas empresas só deram certo porque a gente foi muito diligente nessa questão de gestão estratégica ágil, onde você tem muita clareza da visão, dos objetivos, das metas, e dentro do mundo corporativo dos OKRs, né, dos OKRs, Objetivos e Resultados Chaves, que é uma metodologia que dizem que foi uma das responsáveis pelo sucesso da Google, pelo sucesso de diversas empresas que hoje despontam aí, né, como as Big Techs e tal. Foi um conceito criado pelo John Doerr, depois pelo Andy Grove, que dizem que ele pegou a própria Google, todo mundo cabia em volta de uma mesa de ping-pong, de sinuca, sei lá qual era a mesa, era uma mesa. Todo mundo em volta, e ele explicou o conceito de OKR, eles criaram os primeiros OKRs da Google e o resto é história. E eu trouxe esse conceito para a vida pessoal. Eu acho que as pessoas, elas conseguem, no mundo de hoje, que é um mundo que favorece atenção difusa, perda de concentração, às vezes você perder um pouco o essencialismo, né, que é um conceito também que para mim é muito importante, porque eu sou hipertímico, multifocado, né, tô sempre ali acelerado. Para mim é muito importante ter clareza de onde eu quero chegar. E às vezes você começa um ano, você chega lá e bota, vou perder 10 quilos, vou passar a correr 20 quilômetros, vou ler 50 livros. Um ano é muito tempo. Se você consegue estabelecer, sim, seus objetivos de longo prazo, mas você consegue estabelecer micrometas, que é o que eu digo que hoje faz sentido para as pessoas, pelo menos funciona para mim, funciona para todo mundo que eu mentoro, que de alguma maneira eu ajudo, eu tenho as metas
do ano, mas eu tenho as metas do mês, da semana e de cada dia. As parciais dessa meta. Porque elas suportam. Algumas vezes elas são parciais, outras vezes elas são estruturantes. Né? Tipo, eu só consigo fazer essa segunda se eu fizer a primeira. Não é assim, perder 10 quilos, vou perder 1 quilo a cada, sei lá, mês. Então, de janeiro até outubro, eu perdi 10 quilos. Mas antes de perder 10 quilos, talvez eu tenha que fazer algo que não necessariamente é perder X quilos. Então, cada caso, você tem essa composição. Então, de fato, eu dou um pouco essas dicas e para mim tem a questão do o que você vai fazer todo dia para chegar no resultado que você quer e o que você não vai fazer de jeito algum. Isso para mim é fundamental para que você fale assim, nessa semana eu vou alcançar isso aqui, no mês eu vou alcançar isso aqui, no ano eu vou alcançar isso aqui. E eu faço essa revisão junto com o meu agente virtual inteligente que eu criei, peguei no ChatGPT, criei um GPT para todo dia me ajudar a dizer onde eu quero chegar e por que eu estou fazendo cada uma delas e por que eu não estou fazendo outras. Então, na verdade, essas parciais seriam as revisões, não é isso? Sim, seriam as revisões. De metas, é uma composição. Às vezes você desdobra, às vezes você cascateia, né? Então, esse é um conceito mais corporativo que a gente traz para o mundo pessoal. Mas vai sair um livro sobre esse assunto, tá? Sobre micrometas e como é que você alcança grandes coisas com passos pequenos. Legal. Que não é tão novo, mas eu vou mostrar como a gente faz isso nesse mundo moderno, com essa tecnologia que a gente tem à disposição. Legal. Então, aproveitando isso, falando sobre mercado de trabalho, que tem a ver um pouco com isso, né? Você que está palestrando, está, né, em contato com várias empresas, quais seriam hoje os maiores desafios e os pontos positivos no mercado do trabalho, né? Nos vários setores, né? Porque para quem está assistindo a gente, está no mercado, está fora do mercado, né? O que hoje é positivo e você acha que a pessoa deve cair dentro disso e o que deve se afastar? Vamos lá, eu fiz no início do ano, né, as 10 tendências que iam impactar o mercado de trabalho, que às vezes quando a gente olha esses relatórios, a gente conversou sobre isso, né, às vezes é muito genérico e tal. Falei, cara, coisas bem específicas, que eu acho que são grandes espaços de mercado para quem estiver procurando emprego e tal. Então você tem toda a área de cibersegurança, né, toda a área de inteligência artificial, mas os desdobramentos de o que é cada sub-área, mas o que eu tenho enxergado que as empresas estão demandando muito. O primeiro, sim, tá? Tem muita gente desesperada de como aplicar inteligência artificial nos negócios. E a IA generativa acabou ocupando muito desse espaço, por quê? Porque ela é muito fácil de entender. Ela é muito fácil de usar. Você gera um texto, você gera uma apresentação, você gera até uma música usando inteligência artificial. Mas antes da inteligência artificial generativa, existem vários outros modelos, várias outras abordagens que você pode aplicar para automatizar tarefas, para criar os seus agentes específicos. Então, essa é uma área que está chamando bastante a atenção das empresas. Como que eu posso pegar o meu negócio, aplicar a inteligência artificial, não só na ponta, não só o que brilha aos olhos, mas para tornar a minha empresa mais eficiente e um melhor lugar para as pessoas trabalharem. Um outro conceito que não está aparecendo tanto externamente, mas é algo que as empresas precisam e querem trabalhar, é o conceito de agilidade. Então, muitas empresas hoje, as grandes empresas, elas ainda têm modelos muito arcaicos de organização. Então, elas ainda pensam projetos de longo prazo, que é relevante, vários setores, setor elétrico, você tem projetos de longo prazo. Mas quando você torna tudo projeto de longo prazo, acaba que você não consegue acompanhar essa dinâmica. Então não é nem tudo curto prazo, nem tudo longo prazo. O que é projeto de 10, 20, 30 anos, ok. Agora, eu preciso gerar resultados a cada quarter. Como que eu trabalho isso de maneira ágil? Então os conceitos de squads, os conceitos de backlog, roadmaps, aplicados junto com multidisciplinaridade, OKRs, é um mundo. É uma tendência que as empresas, até as mais tradicionais, estão olhando, porque elas sabem que ser ágil não é ser mais rápido. Ser ágil é responder às mudanças mais rápido. E aí, outro dia eu estava dando uma aula para uns alunos de uma universidade e o cara falou, então, professor, você está querendo dizer que o avião é mais rápido que a bicicleta, mas a bicicleta é mais ágil que o avião? Eu falei, eu tô há 10 anos falando sobre esse assunto e eu não tinha pensado dessa forma. Vou incorporar. A bicicleta é mais ágil que o avião é mais rápido que a bicicleta. A bicicleta, se você vê, tem um buraco ali, você desvia. Então, a agilidade na empresa é você ter uma mentalidade de bicicleta e poder desviar mais rápido, ou responder mais rápido aos estímulos, sabendo o caminho que você tem que seguir. O outro que a gente tem falado bastante é sobre inovação colaborativa.
as empresas sabem que, como diz o Ray, né, íntimo Ray, que é o futurista Ray Kurzweil. Kurzweil. É brincadeira, porque eu sempre fiquei na dúvida, é Kurzweil, né? Mas é o cara que é o futurista da NASA. Olha, eu acho que é Kurzweil, porque tinha um teclado muito famoso na década de 80, que era caríssimo, e todo mundo falava, os americanos chamavam de Kurzweil, e era bom, o músico sempre tem cultura muito, muito ampla. Então o Ray Kurzweil, né, que fala muito da singularidade, ele diz que esses 100 anos, de 2000 a 2100, vão ser equivalentes a 20 mil anos, se a gente olhar para trás. Então 18 mil antes da era moderna até 2000, equivalem em progresso a 2000 a 2100. Então não tem mais aquele papo, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Você tem que responder ao futuro criando, sim, colaborativamente. Então inovação colaborativa é como eu tiro aquela visão de que inovação é uma grande ideia de alguém a uma ação contínua colaborativa de todo mundo na empresa. Empresa mais tradicional, empresa mais inovadora. E, por incrível que pareça, o último dos 4, prometo, porque eu sei que a gente tem aqui um tempo para aproveitar bem, eu entendo que 2025 vai ser o ano do autoconhecimento. Tá? Então você fala, qual é a competência mais importante? É criatividade, é inovação, é saber inteligência artificial, tudo isso é importante. Mas o autoconhecimento antes de tudo. Porque aí eu linko com a questão da hiperprodutividade. Se você não se conhecer bem, souber no que você é bom, e eu tô falando não só em hard skills, né, conhecimento técnico, mas aquilo que te agrada, aquilo que você faz melhor em longo prazo, com pressão, você vai ter problemas. Por isso, se você olhar, se pegar um grupo hoje de jovens, 12, 13, 14, 15 anos, e perguntar o que vocês pensam em ser no futuro, eu acho que na história é o maior ponto de psicologia. Muitas crianças falando, eu quero ser psicólogo, quero ser psicólogo, quero ser psicólogo. Ou eu quero ser youtuber, ou eu quero ser gamer. Mas o psicólogo está muito forte. Porque a gente está vendo uma geração muito preocupada com a saúde mental, de forma explícita ou implícita, mas muito preocupada em entender os sentimentos nesse mundo tão acelerado. Então, a gente fala, caramba, máquina, inteligência artificial, mas o ser humano virando para dentro. Porque eu preciso me entender melhor. Por quê? Porque o que vai fazer a diferença é ser humano. Terceiro ponto que eu falei. É clichêzão essa frase também. Nem sei de quem foi, se é minha, se é de alguém. O mais importante vai ser humano. Né? E se você entende, se você se entende melhor, você consegue ser humano melhor. Então, tem uma brincadeira de palavras aí, mas autoconhecimento, inovação colaborativa, agilidade e sim, as novas tecnologias de IA, cibersegurança, agentes autônomos, agentes inteligentes, acho que são 5, né? Não, 4 pilares importantes para 2025 e além. Legal. Então, você falando sobre, também nesse tema, você acabou de vir de uma empresa, uma grande empresa, deu uma palestra e tem estado em contato. Como você, que é um cara sensível a essas mudanças de clima, qual o clima hoje? Assim, de uma forma generalística, mas assim... O pessoal está assustado, o pessoal está motivado, você tem isso muito forte, né, de sacar isso. Sim. Essa empresa que você foi, o que você sentiu lá da galera? Cara, eu senti uma coisa muito legal, eu senti um clima muito legal. Ao mesmo tempo, óbvio, existe uma preocupação e, assim, eu adoro trabalhar com jovem, adoro trabalhar com todas as gerações. Eu acho que essa comunicação intergeracional, que o nosso amigo em comum, Mauro Weinstock, fala bastante, é fundamental, porque talvez seja a única vez na história que a gente tem 5 gerações trabalhando juntas no mundo do trabalho. Eu me preocupava muito com a juniorização das empresas. Eu vi muito isso em alguns setores. Então, assim, gente com muita garra, muita energia, mas ainda sem repertório, que é normal. Eu, com 20 anos, não tinha o repertório que eu tenho com 46. É normal. Mas eu vejo muita vontade de transformar, muita vontade do propósito. E aí, as pessoas preocupadas, claro, eu tô falando dessa empresa, mas de todas em geral. Sim, sim. Tá bom, eu quero inovar, eu quero construir, mas eu tenho que entregar no curto prazo. Eu tenho que entregar a meta. Eu tenho que entregar o que a empresa está pedindo. Então, essa dicotomia, curto prazo, médio prazo, longo prazo, é algo que a gente precisa aprender a conviver. E aí, de novo, eu vou para a questão da gestão estratégica ágil. A gestão estratégica ágil, ela é para te dar respostas rápidas, mas, ao mesmo tempo, não te tirar do caminho. Então, curto prazo e longo prazo convivem. Se você só coloca metas de curto prazo, você vai ser curto prazista. Se você só coloca metas de longo prazo, você vai ter dúvidas do teu foco, do teu alinhamento, do que você pode fazer a cada momento. Então, equilibrar isso é importante, as empresas sabem disso. Mas elas, ao mesmo tempo, também estão preocupadas com a questão da diversidade de repertório.
menos com relação à diversidade do ponto de vista identitário, mas de diversidade de repertório. Isso é muito relevante para a gente entender o mercado e entender esse mundo complexo, inovador que a gente precisa. Mas eu tenho uma boa esperança, um bom otimismo. Tô vendo muita gente legal, mas a gente vê aquelas matérias do tipo, a geração Z é adepta do task faking, né? Finge que tá trabalhando. Cara, a Z, a X, a Y, os boomers, todos eles têm suas pessoas que fazem isso. Mas ao mesmo tempo você tem uma galera muito engajada e muito focada em transformar. E eu tô animado. Legal. No que você tem visto, assim, você tem pessoas de 20, 40 e 60 anos nesses ambientes que você tem palestrado ou não? Tem? Então, eu queria que você desse o seu conselho para uma pessoa de 20, para uma pessoa de 40 e uma pessoa de 60. Eu acho que vou começar do 60, né? Eu não tenho lugar de fala com 60, mas não, vamos lá. Porra, não parece. Eu quero chegar a 60 contigo. Mas assim, mas você teve mais tempo que eu para ficar bonitão em 60. Eu ainda não passei por isso. Mas vamos lá, 60. Eu acho que eu me lembro, né, na época que eu era garoto, que você falava assim, 40 anos acabou a carreira. Eu lembro de um amigo do meu pai, já acontece a história algumas vezes, que ele perdeu o emprego aos 40 anos numa grande empresa, e ele estava desesperado. Eu tinha o quê? Uns 15 anos. Ele estava desesperado, e aí as pessoas dando várias sugestões para ele. Na época não tinha Uber, né? Ele falou, pega o dinheiro da tua rescisão, compra uma autonomia de táxi, compra uma franquia, porque ninguém mais vai te contratar. Vai aí 30 anos no tempo. Eu vejo hoje pessoas de 40, 50, 60, 70 com um repertório enorme para apoiar nessa transformação que a gente precisa. Que podem apoiar, por exemplo, como consultores, como mentores, como conselheiros e conselheiras. Né? Nunca se pediu tanto diversidade em conselhos. Antigamente, conselho era uma posição para um homem de 60, 70 anos que teve uma história como executivo. Mas hoje a gente tem muita demanda por pessoas de todos os gêneros, né, raças, né, posições, orientações sexuais e tal. Para quê? Para a gente ter essa diversidade dentro da organização. E, de novo, tem uma discussão muito grande entre se essas pautas identitárias ficam ou não. Não é meu foco é diversidade de repertório é importante. Então, existe, sim, muito espaço para ensinar, para mentorar, para acompanhar e para começar negócios. Tá? Hoje é muito mais fácil começar um negócio do que era há 30 anos atrás. Para uma pessoa com 60 anos, com uma pessoa com 60, com 70, é claro que talvez a fluência tecnológica de uma pessoa com 60, com 70 não seja igual à fluência tecnológica, e não é de uma pessoa de 20. Por quê? Porque as pessoas foram migrantes digitais e as outras são nativas. Isso é um fato. A plasticidade cerebral ela existe nas duas, mas o ambiente que elas cresceram foi diferente. Mas tem muita oportunidade de infoproduto, tem muita oportunidade de construir negócios online, tem muita oportunidade dentro das empresas. As empresas têm programas, né, para incluir gerações diferentes, fazer integração intergeracional, comunicação intergeracional de uma boa forma. Então o Hub 40+, por exemplo, é uma excelente iniciativa para isso, né? A Mature em São Paulo. Né? E na semana que vem eu vou estar com o Fernando Potti aqui falando sobre economia prateada. E tem um Hub também, Senior Hub, lá no Arca Hub aqui do Rio de Janeiro. Muito legal. Tô começando a ver esse tema sendo realmente debatido e ver iniciativas rolando. O pessoal fala que a economia prateada é a segunda maior economia do mundo. Eu não sei se eu estou falando o posicionamento certo. É uma economia só no Brasil, né, de trilhões. Então, assim, pensar produtos, serviços, argumentos para esse público é algo que, eventualmente, as próprias pessoas que sofrem algumas dessas questões podem tomar a iniciativa. 40 anos. Eu acho 40 anos hoje, e eu não estou falando por mim, cara, é o ápice da capacidade produtiva, porque as pessoas de 40 de hoje, porque você foi migrante digital, mas você foi migrante digital muito cedo. Você viu e viveu todas essas transformações. Meu primeiro programa foi escrito aos meus 7 anos num TK-85 gravando numa fita cassete. Né? Então eu desenvolvi software e hoje eu consigo desenvolver software no code. Então eu fiz do assembly, né, hard coded dali total a visual. Então eu passei por isso. E eu vejo um repertório grande, eu vou usar essa palavra muitas vezes. Uma resiliência, uma capacidade de aprendizado,
de pessoas na faixa dos 40 anos que ainda tem muito a contribuir no mundo corporativo e tal. Mas são pessoas que também podem empreender, porque já estão com redes de contato, já estão muitas vezes ali, não vou dizer resolvidas financeiramente, ela ainda não chegou na liberdade financeira, mas às vezes na independência financeira. Independente no sentido, liberdade posso parar de trabalhar. Independência, assim, eu pago minhas contas, mas eu ainda preciso gerar minha renda, né? Então, eu acho que cognitivamente, repertório, rede de relacionamento e visão, 40 anos, é muito legal nesse sentido. 20 anos. 20 anos. Se eu tivesse 20 anos hoje, eu não estou dizendo que é para todo mundo fazer, eu ia viver muitas experiências diferentes, em culturas diferentes. Hoje, essa questão do trabalho remoto, eu encontraria empresas que favorecem o trabalho remoto e eu ia experimentar o mundo trabalhando com empresas que oferecem trabalho remoto, às vezes empresas diferentes e tal. Ou eu ia me dedicar a ter uma certa autonomia de receita, fazer vários projetos e tal, sem me prender exatamente a uma determinada empresa. Dos 20 aos 20 e pouco. Por quê? Porque eu acho que esse desenvolvimento de repertório que o mundo de hoje possibilita é sensacional. Porque você pode, em qualquer lugar do mundo, acessar o sistema da tua empresa, se você for trabalhar numa grande empresa. Você pode operar o teu negócio, se você estiver em qualquer lugar. Então, passaria 3 meses num lugar, 3 meses no outro, 3 meses no outro, aprendendo culturas diferentes, para voltar com uma capacidade de entrega enorme. E não deixaria, obviamente, de estudar inteligência artificial, novas tecnologias. Línguas, né? Muito importante. Idiomas, O idioma, por que ele é importante? Eu acho que ele é importante mais por uma questão línguas é coisa de coroa? Não, línguas, idiomas, não é essa questão, não. O que eu, assim, antigamente falava assim, se você não falar inglês, você vai estar fora do mercado de trabalho. Porém, hoje, você fala inglês sem falar inglês. Né? Com as tecnologias de inteligência artificial, eu gravei um vídeo meu falando e eu produzi ele usando inteligência artificial em inglês, francês, espanhol, hebraico, né? Eu fiz um japonês perfeito. E assim, eu não sei se fica perfeito, porque o de inglês ficou perfeito. Uma amiga que morou no Japão falou que tem até um sotaque ali de Hokkaido. Não, quando eu fui na China em 2017, eu usei Baidu para conversar com os chineses. Eu falava inglês, não falava em português, ele traduzia para o chinês falava em chinês e traduzia para o inglês para mim. Hoje, se o Ray Kurzweil tiver certo, daqui a pouco a gente vai ter um chip que vai traduzir e tá tudo certo. Mas é importante de um ponto de vista cognitivo, porque quando você aprende outros idiomas, você tá abrindo conexões cerebrais que quando você fala um idioma só, você não tem. Tá? Então é quase como assim, estudar idiomas é como ir à academia. Eu levanto o peso, boto ele no mesmo lugar no final. Mas eu tô mais forte, eu tô mais preparado, meu cardio melhorou. Estudar um idioma, você ativa essas conexões. Eu brinco muito com meus filhos estudam na escola, né? Você conhece? Que tem 5 idiomas, que é o português, o inglês, o hebraico, o ladino e o ídis. Porque pega muitas questões da tradição. Por que eu aprendo isso? Para você ficar mais forte cognitivamente. Ah, mas eu nunca vou usar. Mas seu cérebro vai. Então, é muito importante aprender inglês, muito importante aprender espanhol, muito importante talvez aprender o chinês. Sim. Mas a gente vai ficar mais independente de saber falar para se comunicar. Mas mais dependente da capacidade cognitiva que ter aprendido vai nos dar. Não sei se ficou claro, mas é uma tese. Sim. É certo ou errado? Não sei, por isso que eu estou em ressocialização. Nosso tempo está acabando, eu vou pedir uma última conselho, vou pedir um último conselho, né? Uma última pergunta aqui, porque você é um cara bastante ativo no LinkedIn, e a galera que está no LinkedIn, quem está fora do mercado, não sabe como fazer, né? Como agir, vou ficar bombardeando, tinha aquela selozinho, estou, né, no mercado, enfim, estou fora do mercado, não me lembro, como é que era Open to work. É isso, aberto a trabalhar, uma coisa assim. Aí, como é que a gente posta também, pensando no algoritmo, ou a gente tem que pensar no algoritmo, como você falou? Falei sobre isso. Eu não sou a pessoa mais disciplinada no algoritmo. Eu acho que tem pessoas sensacionais na rede, né, que eu poderia citar várias, mesmo que eu gosto, a própria Marcela Jajá, que fala bastante, ela sempre puxa minha orelha lá, no sentido que não que eu tô fazendo errado, mas ela falou, olha, se o seu objetivo é crescer assim, eu te aconselho a fazer diferente. Mas eu brinco com essa questão do algoritmo, que, por exemplo, eu posto todo dia. Eu posto sobre vários temas.
Eu não tenho um tema. Um lá, vou bagunçar hoje o algoritmo. Hoje eu vou bagunçar. Vou falar de não sei o quê. Porque, assim, claro que quem desponta... Cara, se eu falasse todo dia sobre inovação, eu ia ser reconhecido como um top voice. Eu sou top voice, mas por conta do conjunto da obra. Eu poderia ser um top voice em inovação. Porque eu tô falando todo dia sobre inovação, pegando cases de inovação e tal. A Marcela, né, top voice em marca pessoal, né, porque ela fala muito sobre isso. Então, você tem lá, postar todo dia não necessariamente é bom. É bom você postar 2, 3 vezes por semana, postar sobre um tema parecido com aquilo. Por quê? Porque você posta, e aí o teu público que está mais educado para aquele tema, curte mais rápido. E ele curte mais rápido, o algoritmo impulsiona e você gera um ciclo bacana. Eu posto um dia sobre gato, outro dia sobre sapato, né? Então, assim, quem gosta de sapato e viu que eu postei gato, não curte. Quem gosta de cachorro também não. Quem gosta de sapato, né, e no dia que eu posto sapato, curte. Se eu falasse todo dia sobre sapato, aí sapato de couro, sapato pra tênis, né? Tênis pra corrida, tênis pra jogar, não sei o quê, talvez aquele público aqui já fosse mais educado e o algoritmo valesse mais pra mim. Mas não importa. O que importa é você estar presente e você compartilhar, você criar o seu estilo, né, de forma verdadeira. Não é chegar no chat GPT, fazer um artigo sobre o tema tal, pegar, copiar e colar. Não é isso. E as pessoas dizem, mas se eu trabalho numa empresa e começar a fazer, meu chefe vai achar que eu estou procurando emprego. Hoje não existe mais esse mito. Começa a postar sobre sua empresa. Começa a falar bem dos seus produtos e serviços. Não expõe, obviamente, certas coisas que talvez não devessem ser exploradas, mas o quanto a sua empresa está construindo algo, o diferencial, como é que é o ambiente, como é que é isso, como é que é aquilo. Porque você começa a criar uma comunidade em torno de você. E depois você começa a postar sobre temas mais do seu posicionamento. Deixa de ser o sobrenome seu crachá e passa a ser você. Por quê? Porque você já está ali. Então ninguém vai te perguntar se está procurando emprego, porque, na boa, todo mundo está aberto para o mercado. A única questão é, alguns estão mais incisivamente, outros estão menos. Então, você tem que estar lá porque é a maior comunidade de compartilhamento de conteúdo corporativo e outros do mundo. Gato, sapatos. Gato, sapato, né? Qual a influência dos felinos no ambiente corporativo e qual o melhor sapato para trabalhar? Mas tem que estar lá. E assim, só 1% das pessoas postam. Então, se você virar 1,0001, você já está num grupo muito diferenciado. Então, faz o primeiro. Para eu terminar, as pessoas me perguntam, como é que você fez um post sobre o Pix que teve 8 milhões de visualizações e 61 mil curtidas? Eu pergunto, você sabe qual é a diferença desse para um outro que eu falei, sei lá, sobre ROI e que teve 12 curtidas e 2 mil visualizações, que pra mim é um número baixo, pra mim, mas pra muitas pessoas... Eu falo, não, os dois eu postei. Eu não sabia que o do Pix ia dar, eu achava o do ROI muito melhor, mas o Pix deu 63 mil, né, e 8 milhões de visualizações, e o outro deu 12. Tô lá, falei algo que eu acreditava nas duas situações. Legal. Daniel Orlean, muito obrigado pela sua participação aqui no Rio ETEC. A gente volta semana que vem com esse papo que você já deu aí o start de economia prateada. E, poxa, muito bom, muito bom. Muitos ensinamentos, espero que vocês aprendam aí, né? E testem essas teorias aí do Daniel, que ele está sempre testando também. Não tem, como ele falou várias vezes, funcionou para mim. Veja se funciona para vocês. É isso aí, as pessoas falam muito assim, aprendizado ao longo da vida. Para mim, aprendizado é a vida. Então, experimentar é importante para isso. E, cara, obrigado de novo pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Falo muito rápido, espero que eu não atrapalhe aí a produção e a edição, mas vamos embora. Obrigado, Beto. Valeu. O Rio ETEC. Isso aí.